Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser decifrando o todo. Então, esse tema, né, o que eu me proponho aqui é trazer elementos para te ajudar a entender e a perceber que você é este todo, né? Que quando alguém diz assim, você é o todo, vós são deuses, somos todos um, que não soe como algo abstrato, né, algo religioso e inalcançável, né? E que assim você pare de procurar o todo lá fora, né? Como nós fomos, digamos, doutrinados, né, a acreditar em um Deus externo, né? Ou seja, um ser veio, se fez de Deus, né? E projetou toda a nossa espiritualidade para algo externo. Não, é interno. Você é o todo, vós sois deuses. Mas eu vou tentar trazer isso de uma forma bastante compreensível, né? E assim, com elementos, né, para que você entenda que você já usa, né, o todo tem todas as capacidades e você usa isso, né? Isso se expressa em você, né? Você está agora operando, né, sobre isso, sendo esse todo, né? E então eu vou trazer aqui elementos, né, tópicos para poder estar te ajudando nesse entendimento. E isso eu vou trazer assim, de acordo com tudo que eu tenho estudado, né? O meu método, digamos, de pesquisa, eu busco sempre um caminho bastante lógico, né? Lógico, com a razão, né? E vou trazer isso aqui para vocês. Então, vou trabalhar aqui esses tópicos, né? Então, fazer aqui uma introdução. Eu vou estar então editando e dividindo, fazer os tópicos separadamente, porque eu quero dar o máximo de atenção a cada tópico. E o principal que eu quero que você entenda aqui, ó, é isso aqui, infinitude, né? E nós existimos dentro disso, ó, da atemporalidade, né? Nós somos atemporais, então eu vou dar muita atenção a isso. O movimento é o que nos dá a percepção de nós mesmos. Só que dentro desse movimento, algo muito importante é o infinitude. Então, essa qualidade de infinito, né, infinitude é a qualidade de infinito de todas as coisas, ela está na temporalidade, então está no tempo, na nossa percepção de tempo, está na nossa percepção de movimento e nas dimensões. Então, vou dar uma atenção maior a esse tópico. O Upanishads é um texto que eu vou trazer aqui para dar um entendimento maior sobre isso, né? Um textinho, já eu leio aqui para vocês. E então essa aqui é uma introdução, né? A base para o entendimento do todo. Então, o que a gente entende também por centelha divina, que eu prefiro colocar aqui como operador, né? Nós somos um operador, então da mesma forma que você entra no seu veículo, você dirige, guia o seu veículo, nós entramos neste corpo e guiamos neste corpo. Então, eu vou fazer um processo inverso, né? Assim como quem está no carro olha quem está dirigindo, né? Como se nós fossemos veículos tentando analisar quem está guiando, né? Então, dessa forma, tentar chegar não ao todo, porque já é o todo manifesto, né? Você é o veículo e você é o operador, você é todo esse conjunto. Mas eu vou tentar chegar até o que a gente chama de centelha, né? O mais popular, centelha divina, que eu prefiro chamar como operador. Então, tentar chegar o mais próximo, o mais perto dessa centelha, para você ter o entendimento dos dons, né? Chamar assim de dons e qualidades que você utiliza deste todo, né? Para você ter um entendimento da forma que você opera. Né? E dessa forma de que você opera, né? Analisando, digamos ali, o material, que nem um cientista que analisa o que está vendo, o que a criação, né, a gente consegue ter um entendimento, né, das leis, né, que rege isso e o que somos, né, ou seja, este todo, né? Então eu vou estar fazendo isso em tópicos, né? Um dos motivos também é técnico, né, gravando cada parte por vez, porque eu já gravei uma vez tudo e quando eu fui salvar o áudio ficou fora de sincronia. Mas o motivo principal é que eu quero dar o máximo de atenção em cada tópico e caso eu grave e ver que faltou coisas, né, eu posso estar editando e acrescentando esse material. Aqui só nessa introdução então. O operador, né? Você é o operador. Nós temos da mesma forma, por exemplo, aqui é o material que eu vou trazer. Deixa eu voltar aqui. Então, da mesma forma como eu disse, nós entramos no veículo e guiamos nosso veículo, nós entramos neste corpo e guiamos este corpo. Né? Então, só vou trabalhar nos outros temas como isso se dá. Né? Então, a gente pode usar até uma escala. Né? Tipo, o corpo físico, nós estamos controlando esse corpo físico com a nossa alma. Né? E como nós controlamos nossa alma? A mente. Né? A mente.
E o que controla a mente? A consciência, né? Então você vai ter algo além da consciência, porque a consciência você faz uma coleta do que você vai se expressar, né? De como que você expressa nesse plano físico, né? Os seus ideais, né? Os seus princípios. Então você coleta isso na consciência, né? Então, mas a consciência é como se fosse, por exemplo, como eu costumo dizer, é como se fosse toda a internet, todo o material que tem na internet é a consciência, né? A mente é você navegando naquilo ali, né, e selecionando o que você mais gosta e trazendo para o seu, digamos, mental, né? Porém, o que é que escolhe onde o seu mental vai estar? Com que tipo de informação o seu mental vai se familiarizar ali, né? Então, assim, é você como operador além da consciência, né? Que vai pegar, selecionar, ó, esse material eu vou jogar para a mente. Então, a sua mente é atraída a tal material e você vai trabalhar aquilo. Então, assim a gente funciona, né? Eu já estou dando aqui, digamos, a chave. Então, tudo que vem na sua mente, você coleta na consciência, né? Mas, porém, você como operador, pegando aquele material e jogando para sua mente, né? E para selecionar tal tipo de material, ou seja, esse operador ele conhece tudo, toda a consciência, toda a extensão, né? Mas, porém, tem que ter um caminho para você chegar até lá. Então, nós temos aqui nossa expressão em corpo físico, que eu vou chegar nos próximos tópicos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá, né? Isso aqui foi uma introdução. Eu vou vir com a outra parte, né? Então, vamos aqui trabalhar esses outros tópicos. Eu falei um pouquinho aqui sobre o operador, centelha divina, mas nós vamos entender muito sobre esses itens que eu coloquei aqui, nesses tópicos aqui, que esse aqui é o principal, né? Mas antes eu tenho que formar aqui uma base, né? Dar uma entrada, uma introdução, para o entendimento, né? Disto aqui, que é onde está nossos dons, nossas qualidades, nossa existência. Esse aqui eu vi um vídeo recente falando somos energia, né? Então, até procurando material, né? Porque quando vem um tema para eu colocar, né? Um vídeo que eu quero fazer, então ele fica ali às vezes meses, né? Meses não, digamos semanas ou 2 meses, né? E tá aquele tema, só que aí, se eu já vir e tentar gravar um vídeo, às vezes não sai, né? Porque ele fica muito básico, né? E há mais elementos a ser acrescentado, né? Então é tipo como vamos supor, o exemplo de um bolo, né? Uma analogia. Né? Você vai começando a coletar os ingredientes, às vezes sempre falta um, né? E ainda tem o tempo de preparo e de, né, colocar ali no forno para assar. Então leva um tempo. Então quanto mais tempo eu demoro para estar fazendo, começa a vir mais elementos, né? Então assim, eu acabei vendo um vídeo, né? Falei, vamos ver um vídeo sobre eu tava o tema lá, só a ligação com o todo, né? Algo assim, né? Então, vamos ver, né? Então é algo semelhante do que eu quero colocar, né? Vamos ver se alguém, né, chega perto e mostra, né, coloca um caminho, né, linear que a gente possa entender, não aquela coisa que fica desconexa, né? Você fala o todo como se fica algo lá fora, né? Não algo que está aqui já expresso, né? Que nós estamos usando tudo isso, né? E uma das coisas que ele falou somos energia, né? Então aí eu vejo que a maioria sempre traz aquele conhecimento básico, né? Então o que é energia? Tudo é energia, tudo, né? Então claramente nós somos energia. Então ficou aquela coisa muito básica, né? E se referindo ao quê? Energia, os nossos corpos mais sutis, né? Então o que eu quero? Eu quero que alguém delinea esse corpo sutis. Né? Assim como que é a alma, esse corpo físico está bem delineado, né? Ou seja, bem claro, esclarecido aqui, é um corpo físico e tal, embora eu diria que todos nós não sabemos exatamente como funciona esse corpo físico, né? Que tem muitas qualidades que, como a gente sabe, o meio que a gente vive, ele é supressor, então ele suprime todas as nossas qualidades para transformar em algo que o meio possa utilizar, né? E só que você como operador começa a se expressar, né? Então este é um caminho que nós fazemos para entender a alma. Opa, todo o meio que eu vivo me guia, me adestra para me comportar de tal maneira. De repente eu começo a me comportar com uma maneira diferente, né? Ou seja, tem algo mais dentro daquele indivíduo. Ou seja,
Esse é o que nos faz buscar pela espiritualidade, por esse algo mais. E como que eu faço isso? Eu acabo buscando o interior, a espiritualidade, com as ferramentas que eu tenho externa, né? Então dá a impressão que eu estou com meios que eu criei. É como se eu fosse lá e desenhasse um quadro, e aquele quadro eu tentasse entender quem o desenhou, quem o fez, né? Que é uma missão quase impossível, porque está numa escala a qual ele não vê, a qual ele não tem percepção. Isso aqui é só criação. Então, nós estamos utilizando estes meios para tentar chegar a algo interior, né? Então, não é o meio que está, não é esse plano que está tentando buscar o que está mais sutil. É eu, como operador, desde o ponto mais sutil, expressando o que está neste ponto mais sutil, né? E isso se manifesta aqui de forma de pesquisa que dá para quem é, digamos, é leigo, né? Não sente tanto essa conexão com o interior, vê como algo externo, vê como algo, digamos assim, como você vê um documentário, né? Ou digamos esse tipo de vídeo, né? Como algo tentando te mostrar algo que está, né, no interior, como se fosse da mesma forma que a gente vê as coisas exteriores aqui, né? Assim, de forma muito básica. Então você tem que ter aquela qualidade de entendimento interior. Eu vou colocar esse texto aqui no Upanishads para dar uma maior noção do que eu estou falando, né? Então é isso aqui, ó. O que não pode ser visto pelos olhos, mas por meio do qual os olhos podem ver, é unicamente Brahman. Então, a Brahman você pode traduzir como todo, né? Como você, como o todo. É o Criador, a energia subjacente a tudo da criação. Tudo, né? O todo, tudo. O Espírito. Então, aqui pode colocar também como Espírito, né? Que está referindo aos nossos corpos interiores. E não o que as pessoas aqui adoram. Então, essa parte só refere, digamos, ao que as pessoas aqui estão olhando, o que elas estão buscando. Elas têm referência errada. Né? Quando falam, por exemplo, da divindade, Deus, né? Que foi um ser que veio e falou, eu sou Deus, eu criei vocês. Então, jogou toda a referência para fora. As pessoas pararam de buscar dentro. Então, precisou vir outro ser, né? E falar, vós sois deuses, né? Para tentar corrigir isso, né? Então, só que a maioria das pessoas ficou presa, né? No externo, né? E não o que as pessoas aqui adoram. Então, isso é uma chave, ó. O que não pode ser visto pelos olhos. Então, veja bem, nós estamos utilizando meios externos para tentar entender algo interior. Isso aqui não vê, não enxerga. Se você está conseguindo chegar a esse entendimento, é porque você já está se vendo com isso com o interno. E não é o externo buscando, é o externo expressando o que é interno. Né? Então ele dá mais exemplos. O que não pode ser escutado pelos ouvidos, mas por meio do qual os ouvidos são capazes de ouvir, é unicamente Brahman. Né? Aqui é o mais interessante. Então ele muda de nível completamente. Aquilo que não pode ser compreendido pela mente, mas por meio do qual a mente consegue pensar, é conhecido unicamente como Brahman. Então, da mesma forma que meus olhos nada vê, é como se fosse uma lente, né? É como se eu colocasse o óculos, eu tirasse o óculos e achasse que o óculos que está vendo. Não, se eu tirar o olho não vê mais nada. Né? Ele tem que ter essa conexão interna com o operador, com você que está aí dentro operando, que é você que vê. Usando o quê? A lente, né? Os filtros. Né? E há de se ter o entendimento que essa lente, né? Ela vê o que ela é programada para ver. Ela tem limitação, assim como uma lente de um óculos. Né? Isso aqui é uma lente. Os ouvidos também, né? É uma camada, como eu falo, são camadas, são véus, né? Então é só o que ele pode ser programado para ouvir. Então há suas limitações. Isso também é elevado ao nível da mente. Então tudo que minha mente está pensando e captando, ela está apenas vendo e como se, vamos supor, esse corpo fosse um monte de sensores, né? Sensores de visão, de audição, de tato. A mente também. A mente ela toma contato com o campo eletromagnético, com as coisas, acontecimentos e fatos, e vem e traduz isso, né, para a mente. Mas, porém, quem que está operando? Né? Através do que a mente pode pensar, como que ele diz aqui? Ó, aquilo que não pode ser compreendido pela mente. Né? Então, é o operador que está ali dentro, mas pelo meio do qual a mente consegue pensar.
Então tá, nossa mente, né? Nós utilizamos como utilizamos os olhos, os ouvidos, né? A nossa pele, né? Então, esses meios têm as suas limitações. Então eu consigo compreender isso quando eu estou, ou seja, não é a mente estudando, expressando, não, é o interior que está operando a mente que está expressando, né? Então eu vou fazer não um exercício aqui, não, mas para a gente tentar chegar mais perto do que é esse operador, que é o objetivo, né, deste vídeo, chegar mais perto do que é o operador, do que é, né, descodificando o todo, né, como é o título do vídeo, a base para o entendimento do todo. Não só o entendimento, mas para que você entenda, né, que você já opera como sendo o todo. Então é o seguinte, né? Nesse caminho nós temos então nosso corpo físico, nós operamos através do corpo físico, porém, como o operador ele está dentro do corpo físico, né, nós. E esse operador nós podemos colocar como o quê? Como a alma. Né? Então nós operamos este corpo físico através da alma. Mas não é uma coisa só que precisa entender. Nós operamos desde a totalidade. Então essa é alma, é mente, é espírito, é consciência, tudo. Né? Mas vamos por etapa para traçar um caminho linear. Então tem a alma. O que opera a alma? O que coordena a alma? Né? O mental. Né? E o que coordena o mental? O que opera o mental? Então a mente é mais um corpo. O sensor, que está captando as coisas que está vendo ao seu redor e coletando. E o que coordena este corpo é a consciência. Né? É onde a mente está navegando no meio da consciência e coletando ali as informações. Porém, a mente ela é só um corpo, vamos supor, parado. Né? Ela não consegue compreender o que o opera, mas é através do que ela pode operar, como diz ali o texto do Upanishads. É o mesmo para a consciência. Né? A minha mente ela não vai, eu não consigo escolher, eu vou em tal lugar para buscar tal informação. Não, a consciência está lá, é o todo que nós somos, porém o corpo interior ainda que vai além da consciência é o que guia, né, a tua mente. Ou seja, ele seleciona no todo, que é a consciência, a informação, por exemplo, a informação, e joga ali na tua mente. Neste processo de jogar na tua mente é atraída até aquela parte da consciência, do todo, vamos supor, o universo infinito, não sabemos exatamente que parte pode estar, mas sua mente é atraída até lá, e começa a interagir com aquela informação. É tudo muito sutil. Interagindo, começa a ver o que a gente pode chamar de canalização. Né? Vem muito pouco, vem como uma aspiração. Né? Aqui na Terra vai se apresentar como, ou somatizar como, vai parecer como. Uma pessoa que está lá no meio da manada, das ovelhas, de repente ela é a ovelha negra, ela começa a comportar de forma diferente. Né? Por quê? Porque o operador, o que ela é, está conectado com outra realidade. Né? E na medida do possível, canalizando e trazendo aquela informação, que faz com que ela se rebele ao meio. Né? Então, quanto mais ela, digamos, ceder, né, a isto, ao que ela própria é, que vai haver um conflito, né, entre você e a sociedade, mas quanto mais a pessoa lá cede a isto, ela começa a expressar e começa a fortalecer esses elos de ligações entre o operador do seu ponto máximo, né, não o ponto máximo, como eu falei, infinitude, infinito, é o máximo até onde a gente consegue chegar, até onde a gente consegue alcançar. Então eu vou tentar levar vocês, guiar vocês até isso, até o máximo que a gente consegue alcançar, né, para entender o que é o operador. Já adiantando que tudo o que nós conseguirmos, tudo que nós pudermos identificar, eu identifiquei o corpo físico, eu identifiquei a lente do óculos, eu identifiquei a mente, eu identifiquei a consciência. Tudo é veículo. Tudo é veículo. E você também é o veículo porque você é o todo. Então você está expresso em cada molécula, cada átomo, cada partícula, a sua consciência está impressa nisto. Então você é este todo o material à tua volta, mas nós estamos tentando chegar também a camadas interiores para tentar entender o processo do operador.
né? Como você nisso tudo se expressa de forma diferente e opera entre essas infinitas dimensões, como você conecta essas infinitas dimensões, né? Porque a informação que nós coletamos, que faz com que nós sejamos diferentes no meio, estamos coletando isso numa dimensão muito, muito mais sutil, né? Então é isso. Vamos ver aqui se já dá para finalizar essa parte dos Upanishads, né? A respeito, somos energia, somos o todo, né? Então somos também energia. Linguagem binária e ponto zero. Então eu vou fazer isso na outra parte. Então vamos lá, linguagem binária. Eu fiz aqui uma breve pesquisa. Deixa eu jogar aqui para vocês. Deixa eu ver se está bem enquadrado. Ó, como funciona o sistema binário? Eu vou ler só esse primeiro trechinho, né? Você já deve ter ouvido falar que todos os computadores pensam apenas em 0 e 1. E é verdade. Todas as informações e tudo o que o seu computador está fazendo nesse exato momento está sendo processado em dados compostos apenas de 0 e 1. Isso é o sistema binário. O que isso significa? 0 e 1. Então você tem apenas dois elementos, né, não importa qual símbolo for utilizado. Né, foi utilizado o 0 e o 1. Né, o 0 simbolizando o nada e o 1, né, simbolizando alguma coisa, a existência. Então, apenas com dois elementos você consegue trazer toda essa linguagem, tudo que está aí na máquina, no computador, né, som, cores, movimento, tudo isto está ali em uma série de códigos 0 e 1. Então imagina o quão rápido que é essa máquina para, né, pegar tudo que a gente está fazendo aqui já e jogar em 0 e 1. Né? Então se você vai salvar um vídeo e vai transferir, está tudo codificado entre 0 e 1. Então assim, né, é a forma que a gente pode ver essa realidade externa. 0 e 1. Também tem uma chave que é o seguinte. É claro que isso é um corpo, não são corpos, né? Tudo esse meio manifesto. E nós vamos além dos elementos 0 e 1, né? Porque o 0 e 1 não consegue colocar o sentimento, né? Por exemplo, um cheiro, ele não consegue ir muito além, né? Mas porém, ele, para a nossa realidade básica, que nós estamos aqui vivendo uma realidade muito limitada, né? Que o 0 e 1 é o suficiente para poder computar tudo e registrar. O que vem a ser o 0 e 1? Então a gente tenta fazer um exercício de ir lá no princípio da criação, né? Vamos colocar assim, criação do nosso universo, da nossa realidade é conhecida. Por quê? Porque, como eu falei, infinito, não houve um começo. Não haverá um fim. O que tem começo e fim são histórias. Então, por exemplo, este corpo tem um começo e um fim, né? A nossa Terra teve um começo e tem um fim. Então são meios materiais. Os meios materiais terão começo e fim. Ou seja, todo o que existe tem um começo e um fim. Né? Porém, é aquela renovação. Né? Some uma coisa, vem outra. Então eu acredito que vem vindo assim desde eons. Né? Que muitos, os textos, eu acho que os Upanishads mesmo, falam a respiração de Brahma. Né? Quando ele expira, então vem toda a criação, então ele expira, então toda a criação, né, chega ao seu fim. Mas aí ele continua respirando. Então, ciclos. Né? Então, o que seria assim, vamos colocar dentro desse 0 e 1? São apenas a forma da mente tentar compreender aquilo que sempre existe. Né? Por exemplo, tem aquela frase, penso, logo existo. Ela é falsa, porque o pensamento veio depois. Então perceba, nós estamos tentando estudar e entender tudo isso com meios, com ferramentas que veio depois. Então, onde eu falei na outra parte, né, do operador, né, não é esses meios tentando chegar ao Criador, é o Criador se expressando através desses meios e verbalizando o que é. Né? Qual que é a parte importante da verbalização? Porque é como você assinar, é como um artista que está ali pintando. Então ele vai lá e coloca ali na obra que ele está fazendo aquele registro. Né? Então conseguiu fechar aquele círculo, né? Conseguiu fechar, digamos que ele precisava, dado princípio, né, da dimensão mais sutil, conseguiu expressar aqui na dimensão mais densa. E não importa qual meio que faz isso, porque quando o meio consegue fazer,
é um sinal de que todos estão fazendo isso, né? Por exemplo, eu não estou trazendo esse material aqui sozinho. A pessoa que está assistindo, né, você, está fazendo isso junto, né, como consciência, porque vamos supor, nós, como coletivo, como uma humanidade, nós trazemos essa informação, puxamos para perto, né? Então, um ou outro vai e consegue, por exemplo, eu tenho esse meio, digamos, mais racional de tentar verbalizar, tentar pegar, digamos, aquele emaranhado de coisas e separar tudo e, né, colocar em cada um coisa na sua gaveta, né, trazer, ou seja, de forma explicativa. Mas eu não consigo, digamos, trazer aquele material para perto. Alguém tem que trazer para que a outra pessoa possa, né? Então, assim, cada um de nós temos assim, as suas especializações, né? Consegue fazer uma coisa específica, né? Só que uma pessoa não consegue trazer tudo isso sozinha, essa informação. Tem que estar o todo. Então, todos nós que estamos buscando, estamos trazendo aquilo para perto. Como eu usei em vídeos anteriores, o exemplo do navio, né? Você está ali na praia e alguém vê um pontinho lá longe. Então, digamos, eu não tenho a qualidade para ver aquele pontinho, então precisa de alguém e falar, ó, eu acho que tem alguma coisa ali. Só que quando eu vi, então eu tenho, digamos, a capacidade de aferir mais a visão, né? E, digamos que eu tenho conhecimento interior, que eu possa tentar decifrar aquilo melhor. Mas alguém precisa estar ajudando a trazer aquilo para perto. Então, isso é o sentido dos coletivos e de não existir esse sentido de posse, de que eu criei alguma coisa, eu inventei alguma coisa. Não. É o todo que traz ao mesmo tempo. Tanto as invenções, elas aparecem em várias partes do mundo, quase ao mesmo tempo, né? Então é aquela história do centésimo macaco. Então, quando uma comunidade aprende algo, isso é transmitido no malha mental e outras comunidades começam, né, a também criar algo de forma parecida, muito semelhante. Então essa é a nossa ligação, conexão com o todo, entre todos, né? Ok. Onde eu estava mesmo? Falando sobre a linguagem binária. Então essa linguagem binária, vamos lá para a criação. Lá no início da criação. Como eu já falei, desculpem. Ao todo, né? Tudo existe. Então, o que passa, como eu falei, né? Esse meio externo tentando ver o interior. Mas é o interior que começa já a se expressar no meio externo. Já começa a se expressar de forma de pensamento, de consciência, né? É aquela coisa do penso, logo existo. Não, você já existia. Por isso que você passou a pensar, né? Que pensar foi uma outra qualidade que vem derivando do princípio. Então você já existe. Então vamos poder colocar como zero. O zero está lá, ele existe, porém toda a existência ela precisa ter um ponto de comparação, né? Digamos, o zero é apenas ser, é o todo, é o infinito, é a energia máxima, é a distância, né? Que a distância, quando eu coloco assim, não tem um ponto local, é o infinito, né? Está em todas as partes desse infinito. Isso é o que nós somos, nós estamos em toda a parte desse infinito, estamos em toda a parte do tempo, né? Atemporais. Depois eu vou explicar isso melhor. Então está lá o zero. Este zero, para ele começar a computar a existência, toda essa linguagem binária do que existe, se você colocar só o zero no computador, não existe nada. Ele precisa ter um ponto de comparação. Então, ou seja, é outra coisa semelhante a ele. Ele próprio. Geralmente, ou seja, é você ali que você começa a perceber a sua extremidade. Então, quando deriva nessa criação algo capaz de compreender a sua própria extremidade, né? Então você tem o lado A e o lado B. 0 e 1. Então você pode colocar como uma coisa e outra coisa. Então daí vai derivar toda a nossa existência. Toda essa linguagem binária, tudo que a gente tem, né, no mundo material. Uma coisa que nota que existe outra coisa. Seja, vamos supor, seja aquela, mesmo que seja a sua própria extremidade. Notou um ponto A, um ponto B. Em cima e embaixo, um lado e outro. E no espaço é indiferente, que é em cima ou embaixo. É igual. Né? Então você só vai se ver a si mesmo. Né? Então é o seguinte, vamos colocar aqui de uma forma adiantada. Uma estrela, ela observa outra estrela. É indiferente essa estrela olhando aquela estrela de longe, ou essa olhando. É igual, é como se fosse a mesma olhando para si mesma. Né? Qual ponto que nós estamos localizados, nessa ou naquela? É indiferente. Estamos, a princípio, localizados nas duas. Né? Somos esse todo. Depois, esse algo que começa a se perceber em uma estrela e não na outra, né? Eu ver você de fora, é algo que está ainda mais interior à criação.
o que se observa lá de dentro, né? Aquilo que pode ver, a qual os olhos não é capaz de ver, mas vê através da visão, né? Que possibilita que o olho veja, que possibilita que a mente pense, que a consciência seja, né? Então isso que está além desses pontos que eu estou falando, né? O que vai se perceber ali no indivíduo, né? Que se individualiza, né? Então esse é o que somos, o que nós sentimos ser, né? Mas não conseguimos explicar. Então, eu fiz uma série de vídeos que está ali no meu canal, O Começo, né, que trabalha isto. Então, existiam duas estrelas, né, o princípio para a gente entender, duas estrelas, e a gente vai começar a entrar aí no movimento que eu vou explicar em outro tópico, né, que são esses daqui, infinitude. O movimento é infinito, dimensionalidades são infinitas e a temporalidade também. Esse orbe ele começa a orbitar um ao outro, então aí começa a variações, né, E na existência, vamos supor, você tem dois orbes. Como que surge um terceiro? Né? Isso a gente já não consegue explicar. Né? Falam em Big Bang, tal, mas vamos trabalhar com isso aqui. Né? Dois orbes. A princípio, eles têm eles podem ter uma órbita, digamos, linear, né? Igualitária, ou oblíqua, né? Que ele faz assim, vai lá na frente. Né? Então, o orbe que ele faz aqui. Ó. Né? Então, ele não é tipo redondinho assim em volta. Ele faz uma órbita mais, né, oblíqua. E uma coisa importante, todo corpo, né, quando ele que existe, ele em si ele tem a gravidade, né? Nosso corpo tem gravidade, então, ou seja, atrai outros corpos menores, né? Porém, com o tamanho desse corpo, ele interfere nisso, né? Se for um corpo muito grande, ele vai ter um poder de gravitacional muito grande, né? Mas se o corpo é pequeno, a gente não vai sentir esse poder gravitacional, né? E isso não tem a ver só com o tamanho, né? Então a gente sabe que temos matérias de densidade diferentes, então tem a ver com a densidade daquele corpo, com a composição material daquele corpo, né? Então se é um corpo com uma matéria, digamos, muito densa, então claro, o poder gravitacional, mesmo ele sendo menor que um corpo, por exemplo, de isopor, mas ele vai ter um poder gravitacional maior de atração, né? Então os corpos se atraem, né? Então aí tem a lei da gravidade. Além da composição material, tem a ver do movimento daquele corpo. Como as partículas ali estão se movimentando. Se elas estão se movimentando numa vibração muito, muito alta, né? Então a atividade ali é muito intensa. Então a gravidade que vai gerar é muito maior. Então não é só o tamanho, é a densidade e a energia que está existindo ali, que vai ampliar esse poder gravitacional, né? Eu tenho um corpo, então, por exemplo, eu estou na Terra, se eu subir, eu caio. A Terra tem um poder incrível entre nós. Então, por que eu não atraio, digamos, partículas menores para colar em mim? Porque, digamos que a Terra, você está anexo à gravidade da Terra. Então, a Terra ela praticamente anula a sua gravidade. Digamos, se você estivesse no espaço, então esse poder gravitacional seu seria mais sentido. Mas, digamos, de forma micro-orgânica, né? De organismos, né? Porque não se sente tanto na gravidade. Só órbitas muito grandes, sols, estrelas, né? Então, ok. Na gravidade, né? Eu vou fazer uma pausa, por exemplo. Eu li um livro, que agora não me recordo, que traz esse sentido de simplificar tudo, né? Tudo é um. Então isso melhora muito o nosso entendimento. A gente tem que levar tudo isso a um, e nessa base a gente consegue entender todo o resto, né? Então, assim, nesse livro, era tipo Jesus respondendo, né? Alguém fez uma pergunta, né, sobre leis. Então ele fala, as leis dos homens são muitas, são milhares leis, né? Essas leis que a gente cria para reger a sociedade. Então as leis dos homens são milhares. Por que são milhares? Porque um homem é complicado, né? Cria muita coisa desnecessária, tal, a gente sabe. Ele fala, as leis de Moisés são 10, né, os 10 mandamentos, estão simplificando, tentando trazer a coisa mais ajustada que tentou criar. Ele fala, as minhas leis, no caso de Jesus, são 3, né, então ele vem simplificar mais ainda. Então, quanto menos mal o homem tiver, menos ódio, não precisa de tanta lei. Né? Então, vai simplificando. Ele fala, e a lei do Pai é uma só. Ou seja, do todo é uma só. Então, a gente vai simplificando. Né?
Então deixa eu voltar lá para a gravidade. Ao meu entendimento, né, seguindo a minha linha de estudo, minha linha de raciocínio, a lei da gravidade, então, é a lei da atração. O orbe se atrai. Então, é a vontade. A vontade, o desejo, tudo deriva daí, da gravidade. Né? Você deseja uma coisa porque você vê. Você tem contato com essa coisa. Né? É um orbe que se atrai entre o outro. Né? Então, todo desejo, né, atração, deriva da lei da gravidade. Né? Corpos atraindo um ao outro de acordo com as leis. Então, eles precisam estar em movimento, né, para ter a existência, senão estariam todos no 0.0, né, agrupados sem existir. Então, no momento que passa a existir, entre aspas, o movimento que sempre existiu, então se começa a se dar conta de que existe algo se movimentando. Ok, vamos voltar lá. Então, um orbe orbitando ao outro. Então, eu vou começar a criar mais elementos aqui. Esse orbe ele tem o poder de gravitacional. Né? Então, toda hora que ele passa aqui, aquele poder gravitacional é sentido. Né? Então, aí quando se afasta, ele fica mais sutil, não se sente tanto. Mas quando ele passa, aquele poder gravitacional sente. Então, ele mexe. Né? Então, como a coisa é cíclica, isso pode ser sentido como um pulsar. Né? Toda hora que passa, passa vum, vum, ou vum, vum, né? Então, essa gravidade mexe com o corpo. É como você está mexendo na massa do bolo. Mexe, cria as coisas aqui. Né? Então, digamos que a vida que existe aqui, ela vai ter um pulsar. Né? Então, aqui eu vou me ater ao básico. É o pulsar do nosso coração. Né? Então, esse pulsar é regido, com certeza, nasceu em alguma estrutura cósmica. Né? E depois a coisa vai se derivando, né? Ou seja, a lei do pai é 1, a dele é 3, Moisés 10, né? Então, não é mais o pulsar, não é só o batido do coração, é a respiração. Então a coisa vai ficando mais complexa, mas tudo tem origem cósmica, né? Como que vai se complexando? Você tem um orbe aqui, só que esse orbe vai ter outro astro lá atrás, né? E quando ele vai, aquela energia é sentida um pouquinho lá longe também. Né? Quando ele está junta as duas energias e essa energia joga um pulsar mais forte para aquele outro orbe. Né? Então você junta mais 3 elementos. Né? Então na linguagem binária seria só 1 e 2, mas 2 elementos já é suficiente para explicar tudo. Né? Porque assim como tem a extremidade, tem os lados. Né? Então poder colocar 1, 2, 3, 4 ou infinitos. Mas entre 0 e 1, se existe, se é tátil, dá para explicar. Está dentro dessa linguagem binária. Né? Então, a partir disso, deriva tudo. Né? Não importa se é 3, 10, milhões, 0 e 1. Computa toda aquela realidade, que é a distância. Então, chegou mais perto do outro orbe, né? Só foi a distância. Então, eu posso colocar mais zeros aqui entre lá para simbolizar a distância, aqui menos zeros. Né? 3 outros orbes, né? 3 zeros para outro orbe. É tudo material, é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, só para fechar, se existe mais de vários orbes, então vamos supor, se eu tenho um planeta aqui que ele vem, ele viaja, e quando ele chega lá do outra ponta, ele passa perto de outro sistema. Então lá ele interage com mais orbes. Né? Então aquele planeta ele vai receber influência de toda vibracional de todos aqueles orbes. E quando ele volta aqui, ele compartilha com esse outro orbe. Né? Então imagina a vida sendo crescida aqui, que cresce nesse planeta. Ela vai trazer essa vibração. É como se ela fosse regada. Né? A vida fosse regada por essas estrelas, por essa interação estelar cósmica. Né? Então vamos supor, passou, aí ele mexe com a maré, então a maré deu uma mexida. Mexe com a planta deu uma mexida, então vai dando como se fosse, né, aquele choque para ativar o coração. Né? Então a vida ela nasce com esse regimento cósmico. Né? Esse é o ponto mais basicão que eu estou colocando vocês. Nasce com esse regimento cósmico. Né? Aí a gente vai ter, por exemplo, a ciência a astrologia, né, que antigamente era ciência, para o veículo. O veículo pegou e podou ela, né, e colocou apenas no quadro, apenas rabiscos, né, ou as estrelas são apenas pontinhos brilhando. Não, mas ela traz essa energia, traz essa experiência que é vagar pelo cosmos, vagar entre as galáxias, entre os universos, né, e traz toda essa informação. Então, um ser, quando ele nasce em orbe, ele é impresso de acordo com toda essa informação. Mas aí vamos complicar um pouquinho, né? As leis dele são uma, dele são 3, do pai uma, Moisés 10, as nossas são muitas, né?
Então nós temos sentimentos, um monte de qualidades. Então o que pode trazer isso? Né? Então, por exemplo, um astro que está no meio de um monte de astro. Então vamos supor, ele vai ser mais comunicativo, porque ele recebe várias influências. Né? E passa cada astro que ele passa, ele recebe aquela vibração. Vai ter várias influências. Um astro que está mais afastado, então ele vai ter que ser mais tátil, mais perceptível, porque ele vai sentir aquela energia de forma mais sutil. Né? Então vai ser mais observação. Ele consegue ver um panorama maior do que está acontecendo ali. Né? E quando um astro de lá viaja para cá, então ele já absorve toda aquela informação em conformação. Né? Então, digamos que uma pessoa que nasce quando aquele astro está vindo e está passando perto, então ela vai trazer aquela energia. Né? E não que ela escolheu nascer aquele movimento, aquele astro vindo se aproximando propiciou e mexeu com esse orbe que fez aquilo brotasse, com aquele botão de flor, né, eclodisse. Então, traz todas aquelas qualidades. Então, isso explica as qualidades dos signos, né, que é colocado, que deveria ser estudado como ciência e não como uma coisa abstrata que foi uma ação da Matrix, né, para nos cortar, digamos, nos excluir do todo, né, para nos transformar em coisas isoladas, separadas e assim controláveis por este meio de controle que a gente tem aqui, que a gente chama de Matrix. Então, ok, vou fechar essa parte, que é de linguagem binária. Depois a gente volta aqui com o ponto zero. Eu falei já, né, e ponto zero seria o astro que nasce, né, que esse seria o ponto zero, e a partir dele, quando ele identifica um outro elemento, que é ele próprio, né, orbitando, e aí você tem toda a criação. Então, isso que eu estou observando da outra criação é a extensão do meu próprio corpo. É uma mão vendo a outra, um dedo vendo o outro, eu vendo meu dedo do pé, eu vendo o outro ser humano, eu te vendo, eu vendo o extraterrestre, eu vendo a formiga, tudo que existe, né? 0 e 1, né? Porém, isso aqui é a lente do óculos, é o olho que não vê, né? Mas o operador que está lá dentro se expressando e vendo tudo e conseguindo, né, jogar essa tinta aqui. Então, ok, vamos fechar essa parte e vamos para outra parte. Bom, agora vamos aqui para esses 3 tópicos, que são os mais importantes. Eu vou estar dividindo também em 3 partes. Né? Atemporalidade, movimento e dimensionalidade. Estão todos juntos, estão todos unidos. Né? É praticamente a mesma coisa, como as leis do Pai é uma só. É uma coisa só. Então, nasce tudo junto. Nasceu uma coisa física, né? Essa coisa ela nasce na dimensão mais sutil possível e imaginável, que é onde que depois dessa dimensão mais sutil possível e imaginável estamos nós como operador, né, operando tudo isso, observando, entrando nesse corpo que começou a existir ali, né? Então, é a dimensão mais sutil. Então, vocês precisam ter isso muito vivo em vocês, que é o infinito. Vocês é infinito em todos os sentidos. Infinito em tamanho, como todo. Infinito em questão de atemporal. No princípio e no fim, estamos, né, nesse tempo. Eu vou explicar melhor esse tempo depois, né? Porque então se fala muito em viagem no tempo, mas se só existe o agora, não há viagem no tempo. Então, o que explica isso que as pessoas falam de viagem no tempo? Eu vou trazer também, explicar para vocês. Dimensão, né, como eu falei, temporalidade, né, atemporal, e movimento. Esse movimento é muito importante também. Né? Movimento, vamos supor, se tudo está parado, seria aquele zero, que nada existe, percebe? Ele vai começar a se perceber quando começa a haver um movimento. E a gente sabe que sempre existiu um movimento. O que passou a existir é algo ali que percebeu que as coisas estavam se movimentando. Né? Nós, digamos, o operador, né? Opa, meu corpo está se movimentando. Penso, logo existo. Mas já existia o corpo ali, né? Então, ok. Eu quero que vocês entendam que o movimento ele é infinito, o tempo é infinito e as dimensões são infinitas. E nós estamos operando dentro de tudo isso, com tudo isso. Então, esse sentimento de ser que você tem, que olha as coisas ao redor, é tudo isso, é isso infinito. Né? E você está olhando através dessas lentes, né? Deste olho que só pode ver porque está você lá dentro, né? Que traz essa energia, que pinta ali a obra de arte. Então, ok, deixa eu ver qual que tópico que eu vou pegar primeiro aqui. Eu só pego os 3 juntos. Eu acho que vai ter que ser os 3 juntos. Ok. Na questão do... Vamos pegar de movimento. Então vamos lá para o 1. Né? Uma só lei. Como se nada existisse, né? Só tivesse aquele zero.
atrás daquele zero, tem uma coisa sobre criação que falam, por exemplo, no começo não existia nada. Aí vem o Criador e teve um pensamento e o pensamento criou. Este ser, ele não poderia criar algo, porque o pensamento, você só pode pensar em coisa que existe. Né? Então, quem pensou já está reproduzindo algo que existe. Né? Então, é alguém que vai lá e pega um material, vamos supor, eu tenho ali argila. Né? A mesma coisa que falar que a argila não é nada, e na hora que eu começo a moldar a argila, é porque alguém pensou e fez ali a forma. Ou seja, a forma que eu criei é uma forma que eu pensei. Ou seja, é algo que já existe antes. Né? Então, para que algo seja pensado, este algo existe. Ou existe alguém que pensa. E para pensar, ele tem que coletar aquele material. Né? Depois eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais a questão da consciência, né? Para a gente entender como a gente trabalha entre isso. Aí vamos entender, tipo, primeiramente a base. Então, aqui, a questão do movimento, né? Então, se existe o todo, na dimensão mais sutil possível, eu vou usar aqui uma analogia. Se você for sair correndo, você vai sair correndo em ar livre. Você vai correr bem, livre, leve e solto. Se você entrar na água, o que acontece? Aquilo vai diminuir, digamos, uns 80% ou 90% essa capacidade de movimento. Então você vai ficar muito mais lento. O que aconteceu? Densidades, quanto maior a densidade, mais lento é o movimento. Quanto menos existente de densidade, mais rápido é o movimento. Densidade zero, né, hipoteticamente zero, que é o máximo que a gente consegue chegar na dimensão mais sutil, o movimento ele pode ser, digamos, o infinito, onde você alcança o todo, né? Qual parte do nosso corpo é menos sutil que pode estar vagando nesse todo? O mais tangível é a nossa mente. A gente sabe que tem a consciência, mas a consciência não é tão tangível quanto a mente, porque a mente eu estou formulando palavras, eu estou estudando as palavras, né? A consciência está um pouco de pontinho acima. Mas com a mente eu já consigo entender isso. Então a minha mente ela é muito sutil. Meu corpo físico não. Né? Então se eu quero ir, por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Né? Na Lua, eu não consigo ir lá. Eu tenho um tempo para poder ir até lá, porque meu corpo é denso e tem que atravessar todas essas limitações físicas. Porém, a mente, ela é muito sutil, ela consegue, pensei, tá lá. Né? Um dado importante, por exemplo, não é que então eu vou pensar na Lua, eu vou estar lá. Este é o olho que vê só porque tem alguém operando. Né? Então, não, eu já estou lá na Lua e eu estou mandando aquela informação que está na Lua para esse terminal, né, esse sensor. Então aí eu penso aqui, opa, eu vou pensar sobre a Lua. Então perceba como a gente funciona? A gente funciona, digamos, de forma invertida. Né? É onde que fala que você não cria nada, você não faz nada. Mas de certa forma é você, mas não você como a matéria, não o Márcio. Né? Mas sim eu como um todo. Né? Que estamos, digamos, canalizando a informação. Né? Jogando de ponto nosso eu cósmico que nos joga essa informação. Então, ok. Então vamos lá, infinito. Então você comumente você é muito sutil, está na dimensão mais sutil possível, então você consegue vagar todo o cosmos, toda a parte conhecida. Mas o que vai te levar a tal parte? É lá para Plutão, lá para Cassiopeia, para Pleiade, lá para Arcturus, não sei na onde, qualquer coisa que você imaginar. Que a gente só está imaginando coisas conhecidas, né? O universo ele tem um infinito, né? Mas a gente fica preso só em coisas conhecidas. É você como operador que já está nesse lugar. Já está como todo. E agora é esse tipo de informação que eu vou mandar lá para. Então é isso que vem. Né? E você vagueia. Você consegue cruzar o universo em milissegundos. Né? Não tem escala de tempo. É imensurável a escala de tempo. Né? Então este é o tempo infinito. Né? O tempo não, o movimento, que eu estou falando de movimento. Né? É o movimento infinito. Ou seja, você está em qualquer parte do universo na hora que você quiser. Né? Nós, como todos, nós temos essa capacidade. A nossa mente ela já faz isso, né? Só que de uma forma limitada. A consciência, este ser que navega na consciência, sim, de forma ilimitada. Que ele é muito mais sutil que a mente. Né? Então, esse é o nosso infinito. Né? Então, você não precisa se limitar, né, achando que há coisas inalcançáveis. Não, tudo é alcançável.
né? Só é preciso construir uma ponte do mais sutil para o mais denso. Então, isso está sendo construído, digamos, em full time, né? A todo momento, não agora. Quando eu falo que a nossa encarnação, a gente perde esse corpo, a gente morre, só que ela está continuando. É contínuo. Né? Então, assim, cuide o melhor possível desse corpo, porque quanto melhor esse corpo tiver, mais ele consegue se expressar do que você realmente é, do operador que está nas camadas interiores. Né? Então, em movimento você é infinito. Quando você tiver mais capacidade, então você vai conseguir, digamos, pegar esse corpo e desaparecer, sumir e ir para qualquer parte do universo conhecido e materializar um corpo para você. Essa é uma capacidade que você tem como um todo e já expressa isso como ser pensante. Ou seja, não que você tem, você já tem essa estrutura interior para poder fazer isso. Né? Porém, digamos, estamos bastante presos, atados a esse corpo físico que demanda um grande trabalho até conseguir, né, trazer isso até essa matéria mais densa, né, que é utilizar tal e, né, conseguir, digamos, sair do corpo tal. Né? A gente faz isso só que de forma mental, por enquanto. Né? Então, ok, vamos para a outra parte, que é a atemporalidade e dimensionalidade. Então vamos lá, temporalidade e dimensionalidade. Então aqui no movimento eu já dei a dica, né? Então você tem ali as dimensões mais sutis e as mais densas. É infinito, então não sabe quantas dimensões mais densas você pode criar. É a criação, a coisa vai começando a existir e não tem limite, a gente não se limita quanto a isso. Então, dimensionalidade é mais fácil. E nós utilizamos toda essa dimensionalidade. Né? Quando eu falo, nós somos multidimensionais. Né? Eu aqui pensando, porque as pessoas pensam de coisas variadas. Né? Algumas pessoas pensam mais basicão, são negativas. Né? Porque a dimensão que ela pega ainda é muito densa. Né? Agora tem pessoas que trazem aquele conteúdo mais sutil, aquele conteúdo que nunca foi falado. Né? Porque está acessando dimensões diferentes, onde há esse material. Né? Mas como eu já falei anteriormente, o seu ser está lá jogando aquele material para você e tentando perfurar até essa camada mais densa para poder expressar e pintar aqui. Né? Então, essa é o infinito, né, entre as dimensões. Você pode, a dimensão mais sutil que você consegue imaginar, você está lá, como operador, né, vendo, operando tudo isto. Então, como essa dimensão é mais sutil, a gente já viu em movimento, somos livres para vaguear toda a sua extensão. Depois, no final, eu vou falar também como a gente coleta esse material, essas informações, né, como a gente interage. Né? Primeiro, isso aqui eu estou formando a base, para entender como a gente navega, como funciona esse todo. Né? Então, vamos lá falar sobre a temporalidade. Este é um dos temas, itens mais importantes, a temporalidade. Então vamos lá. Só existe o agora. Né? Isso vocês já conhecem em vários textos que fala só existe o agora. Só que a gente tem um monte de bombardeio de informação, falando de passado e futuro. Né? Então vamos tentar pegar aquele como fala o novelo de linha, né? Tem aquele fio, né, que vai explicar tudo. É o ponto mais básico que explica tudo. Nós temos a capacidade, por exemplo, de quando alguém fala de prever o futuro. Né? O que é uma previsão do futuro? Você não prevê o futuro, você não vai até o futuro, você faz uma projeção. Né? De acordo com tudo que eu estou vendo que está passando na Terra, eu posso fazer uma projeção do que pode acontecer nos próximos anos. Né? Então, se eu, na minha forma limitada, consigo fazer previsões, né, de acordo com o que eu consigo observar, por exemplo, você observa o céu, a como ele está, sente a temperatura, sente a brisa, né, vê a direção do vento, o movimento. Então, com isso você consegue falar, vai chover. Né? Quem tem uma conexão maior, que são os índios, digamos, que estão na natureza, eles têm uma maior capacidade de fazer essa, entre essa previsão. Então você lê o ambiente, você vê as coisas. Né? Quanto mais expandido a pessoa for, né, se imagina, nós na nossa forma limitada, nós conseguimos fazer essas previsões, essas projeções, então o ser que está no interior, às vezes ele ajuda e interfere nisso também. Né? A pessoa acha que está vendo só o básico, né, lendo só o básico, você olha a cara de uma pessoa, você mais ou menos sabe quem é essa pessoa. Se ela tem boa índole, má índole. Né?
a gente tem a fisionomia, né? Eu esqueci como que é o nome, que é tipo uma ciência que estuda a fisionomia da pessoa, né? Coisinhas que ela fala, gestos, né? Então já dá ali, digamos, um parecer sobre quem que é a pessoa, né? Então, cientificamente nós conseguimos fazer esse estudo, só que aí tem um operador que também está ajudando nesse estudo. Então ela pode dar mais detalhes que a pessoa pensa que está vendo só no físico, não, está vendo coisas além, né? Então, quanto mais expandida essa pessoa for, mais detalhes ela consegue trazer, né? Então você não analisa só a parte física, você analisa a parte emocional, né? Em tal momento da vida que a pessoa vai ter isso, isso e isso. A parte energética, né? Tal momento da vida a pessoa, digamos, vai ter um filho, né? Então não é que ela está indo lá no futuro, ela está analisando o agora, de uma forma de vida mais, de uma forma de vista mais expandida, com uma visão mais expandida, né? Então, nós temos capacidades assim incríveis. Então, ou seja, se eu imaginar algo e tiver, digamos, um estado de transe ou hipnose, eu consigo entrar naquilo e vivenciar aquilo, né? Então, eu posso fazer uma projeção futura dentro desses parâmetros. Então, eu digo, quanto mais expandido for uma pessoa, quanto menos presa na matéria ela tiver, maior ela consegue essa projeção, a ponto de conseguir vivenciar uma vida futura, né? Então, eu já vi, por exemplo, em sessões de regressão, a pessoa fala, vai 20 anos no futuro, vamos ver como você está. Então ela narra um tipo de vida. Estou assim, 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 vivendo assim. Uma pessoa só não consegue fazer isso, ela consegue fazer do interior dela, que é expandido, que tem acesso a tudo isso. Então ela consegue fazer essa projeção. Né? Aqui nós somos muito básicos. Eu tenho certeza, por exemplo, se eu jogar uma pedra para cima, essa pedra vai cair. Eu posso, se tiver um monte de gente, eu posso também prever que ela vai acertar alguém e vai machucar. Né? E você pode, às vezes, até visualizar isso. Porque é algo básico. Né? Então a gente consegue fazer uma previsão de pouco tempo adiante. Né? Se você for um ser expandido, você vai conseguir fazer de muito tempo adiante, analisando uma série de questões, que são vidas futuras, futuros da Terra. Né? Pessoas que veem, a Terra vai ser isso, isso, isso. Então essas pessoas, muitas vezes, elas erram. Por quê? Elas estão fazendo projeções. Só que como ela não sabe lidar, ela toma aquilo como real. Eu vi isso, isso vai acontecer. Você fez uma projeção com base em tais elementos. Algum ser pode ter uma visão maior que você e ver o que você viu. Então, o que você viu foi isso, influenciado por tais esferas. Né? Então, de repente, o que você viu não acontece. Você viu só algo local, algo que estava vibrando em você, que estava nas suas lentes, nos seus filtros, nos seus véus e acabou atrapalhando, né, alguma visão maior. Né? Geralmente a gente vai sempre ver coisa negativa, porque nosso véu aqui está muito negativo na Matrix. Né? Então assim você consegue fazer projeções futuras. E se você estiver no seu ponto mais sutil, além da consciência, aquele que rega a consciência, você consegue fazer uma visão do infinito à frente. E se você consegue fazer isso com o infinito, com o passado é mais fácil, porque o passado já aconteceu. Então a gente consegue fazer em regressão, consegue vivenciar vidas passadas como se estivesse acontecendo no momento. Né? Que são projeções que você faz, só que com elementos que já aconteceu. Como é a nossa memória. Né? A nossa memória não é que eu vou no passado, não, está aqui. Né? Então você analisa todos os dados, tudo que existe, e tem ali a sua memória do que já aconteceu no passado. Então você pode ir lá no início da criação e lá no final. E se a gente coloca isso em questão de movimento, que é infinito, full time. Né? Então, um ser que se personaliza, né, se humaniza, está, digamos, em um humanoide, veio de uma pessoa, se ele aplica essa qualidade como uma pessoa, ele pode, se ele, tudo é o agora, né? Se essa capacidade de se prender ali, de se prender na gravidade da Terra, se rompe, né, de se prender no ponto do agora, se rompe, ele pode ter o sentido que está vivendo no passado e no futuro. Ou seja, de ser atemporal. Digamos, eu sou atemporal. Eu estou no futuro, estou no passado. Oi, gente, estou aqui na edição. Então, só para dar uma ideia melhor disso, ou maior, né, sobre você viver de forma personificada no atemporal, seria como, por exemplo, não sei se vocês lembram, digamos, quando você arrastava uma janela do Windows, aquelas janelas mais antigas,
Então você arrastava ela na tela e ficava aquele monte de janela seguindo, assim. É como se fosse um fractal. É um monte de janela, assim, que fosse que ela fosse tipo quebradinha, né? Dando os tranquinhos e ficando na janela. Né? E se você arrastasse, ela ocupava toda a tela, né? Aquele monte de janela. Eu vou ver se eu arrumo uma imagem e colo aí para vocês verem. Então, viver nesse atemporal, né? Uma pessoa que não consegue se fixar no agora, né? Ela fica se projetando para o futuro e também se projetando para o passado, né? Hipotético. Então ela é como se fosse essas janelas. Não que ela vai fixar numa vida que está vivendo no passado ou numa vida que está no futuro. Não, vai ser full time, né? Então vai ser o milésimo. Então esse tempo assim de 1 segundo atrás, 2 segundos atrás, não é. Vai ser, ela vai estar nos milésimos e no espaço que tem dentro dos milésimos, algo contínuo. Não vai ter aquele tranquinho, vai ser algo contínuo, como uma goma que você estica, tanto para o passado, para o futuro. Então ela vive esse contínuo. Então, gente, eu diria que como todo, nós temos essa capacidade de viver nesse atemporal full time, né, e nos milésimos, e porém, como todo, né, você tanto para o passado, para o futuro, sem fim, infinito. Mas quando a gente se personaliza, né, quando a gente vive para essas dimensões mais densas, a gente consegue, né, viver no presente como um indivíduo, uma pessoa, né, cada uma pessoa, ou seja, vivendo nesse agora e deixando essa qualidade para quando a gente precisar, digamos, acessar essas linhas temporais. Né, isso aí. Né, e pode fazer previsões do futuro, lembra claramente tudo o que já aconteceu. Porém, a realidade é a qual que é. Se você está vendo essa pessoa, você está vendo que ela está ali no presente e no agora. Né? Eu estou vendo muito vídeo de pessoas, de contatados, né, falando sobre linhas do tempo, que está muito na moda, né, falando que pessoas do futuro estão regendo as linhas do tempo. Né? Eu estou vendo em que momento essa informação agora. Só existe este agora. Esses seres que acham que estão no futuro. Eles podem estar num ambiente que tem uma tecnologia um pouco maior, está um pouco mais avançado, e deduz, vamos supor, se eu tenho um aparelho celular hoje, amanhã vai ser muito mais evoluído. Né? Só porque eu já tenho essa tecnologia na mão, não significa que estou no futuro. Significa que tem áreas que estão desfavorecidas. Assim como aqui na nossa Terra, a gente tem áreas pavimentadas, com saneamento básico, e tem lugares que não. Por exemplo, as favelas, lugares que moram com esgoto na rua. Eu não vou falar que eles estão no passado. Não, eu só teria que fazer algo mais integrativo. Né? E esse pessoal que fala que é do futuro, então está cuidando para que tudo seja da forma que é lá. Né? Mas eles estão no agora. E muitas coisas dessas projeções do futuro pode ser criado, por exemplo, os bolsões no astral. Então, o ser ele tem uma capacidade de criação. Então, se eu imagino que estou indo para o futuro, eu posso criar esse ambiente que eu acho que é o futuro e viver lá. Mas isso não agora. Né? Então, são só astral, 0 e 1, é a mesma coisa. Né? Cidades e cidades astrais. Cidades que parecem futuras, cidades futurísticas, cidades que parecem que estão no passado, mas tudo no agora. Então, esse não é tanto nem passado e futuro, é o ser que acaba se perdendo nisso. Então, foca na tua qualidade, no teu dom de viajar tudo isso. Né? Porque você como ser, se eu vou para uma cidade futurística e como ser eu vou achar cheguei no futuro, mas como eu, operador, eu vejo não, é tudo no agora, aqui só está um pouquinho mais avançado, só tem um pouco de mais energia. Eu vou voltar um pouquinho para falar do movimento, né? Só para dar mais um elemento aí que eu esqueci. No movimento, a gente tem essa noção de movimento, né? Então eu aqui estou na terceira dimensão fazendo esse movimento. Na 30ª dimensão, eu posso fazer esse mesmo movimento, ter essa mesma percepção de passagem do tempo, porém, quando eu fiz isso daqui, na Terra passou uma geração. Passou, digamos, 1 milhão de anos. Quando eu faço isso aqui... não, é inverto. Quando eu faço isso aqui, lá passou, digamos, milhares de anos. Né? Então, há de se ter muito cuidado como pessoa se eu for viajar para o mundo de uma 30ª dimensão. Né? Isso geralmente não acontece. Você não vai em corpo físico, você vai em corpo sutil. Né? Então, por exemplo, o meu corpo sutil então, ele se adequa a tal vibração. Então, por exemplo, em 1 segundo, eu posso ir ou estar lá e voltar e trazer toda essa informação. É onde que as pessoas falam de canalização. Vem um bloco de informação. Aí ela tem que decifrar. Né? Por que isso acontece?
Porque na dimensão mais sutil, mais elevada, como a coisa é mais rápida, né, a vida se passa de forma mais acelerada. Então, a gente fala que o tempo lá passa de forma diferente, mas não, apenas o movimento é diferente. Como uma roda de bicicleta, vamos supor, se você pegar uma roda de bicicleta e girar devagar, você vai ver os raios, aquele enraiamento, você vai ver um por um passando. Se eu acelerar, você vai ter mais dificuldade de acompanhar eles. Se eu fazer isso aqui com muita força, ele parece que sumiu, né? Só que em cada dimensão ele está girando, você está acompanhando, só que de acordo com a energia existente lá, está passando mais rápido do que está passando aqui. Então, se eu for para aquela roda que está girando mais rápido, eu vou ter a impressão que estou caminhando normalmente, só que o tempo lá está passando mais depressa. Eu estou envelhecendo mais depressa. Aí, quando eu volto, as coisas aqui estão paradas. Né? Por exemplo, eu fui lá, eu girei 1000 vezes. E quando eu girei 1000 vezes aqui não girou nenhuma vez. Então, eu fui lá, girei 1000 vezes. Né? Eu tive, digamos, 1000 dias. Então, eu vivi, digamos, mais 3 anos. Então, eu tenho mais 3 anos de experiência. Na hora que eu voltar, eu voltei, a coisa aqui ainda está parada. Então, eu voltei mais envelhecido, com mais conhecimento. Por isso é mais seguro eu fazer isso em astral. Então eu vou em corpo mental, ou além da consciência, coleto toda aquela informação e trago. Né? Então tem livros, por exemplo, como A Hatch, é um dos livros. Né? A Hatch, é tipo terra invertida. Né? Então o canalizador, o cara que escreveu, ele fala o seguinte: em uma noite eu fui dormir, né? Então me projetei, saí do corpo, veio seres, me ajudaram. Eu fiquei 3 dias na nave para fazer a integração, né? Para ver se seria capaz de levar ele para aquele planeta. Então ele foi e ficou, parece que 1 mês naquele planeta. Então ao total deu 30 e poucos dias. Aí ele voltou, e quando ele voltou, ele acordou de manhã cedo, tinha passado 5 horas. Aí ele escreveu todo o livro de uma história de 1 mês. Né? Então, ou seja, é seguro, porque você não vai comprometer seu corpo físico, né, desse envelhecimento de tanto tempo. Tem um relato de... eu não sei se são chilenos, né? Seriam militares, eu acho que eles estariam os 3, né? E viram um objeto. Né? Eu não lembro detalhadamente, eu lembro do principal. Um deles sumiu, né? Sumiu. O cara foi lá, procurou um objeto, sumiu. Esses 2 continuaram procurando por ele, Depois de 15 minutos parece que ele reaparece. Ele está lá no chão, meio atordoado, né? E o militar, ele faz a barba de manhã cedo, né? Para servir. E esse cara tá com a barba grande. Né, com a barba parece que de 5 ou 15 dias. Né? Ou seja, 15 minutos que ele ficou fora, a barba voltou maior. E o relógio também constava um adiantamento de acho que 5 dias. Né? Então, o ser que pegou ele, levou ele para uma realidade onde a energia é mais acelerada. Então ele fez o que eu chamo de viagem dimensional. Nós aqui na Matrix, nós estamos presos a uma prisão dimensional. Né? Embora a todos os meios, eu acredito que na física quântica já chegaram a essa tecnologia, nós viajamos multidimensionalmente, mas não, eles nos mantêm presos numa só dimensão. Mas nós podemos fazer essas viagens dimensionais. Mas antes de chegar a isso, tem que ter esse entendimento de que, dependendo do lugar que você for, você pode passar muito tempo lá, na hora que você voltar, aqui as coisas praticamente não passaram nada. Né? Ao inverso, se você for para um mundo muito denso, você pode ficar 1 minuto lá e aqui passar 1 ano. Né? Então tem que ter muito presente isso daí, né? Para antes de lidar com essas viagens temporais, né? Romper essa barreira dimensional. Então, ok, isso que eu falei de movimento. Né? Mas por que eu falei de movimento? Estava falando sobre dimensionalidade, movimento, atemporalidade. Então, no regente a temporalidade também tem a ver com o movimento. O movimento ele pode ser infinito. Né? Na sua aceleração ou na sua diminuição. Isso pode estar parado no 0 ou estar no ponto máximo. Né? Então é isso, gente. Eu acho que aqui eu fecho, né, esses 3 itens, né, a temporalidade. Então, no tempo, não que você viaje no tempo, você consegue fazer projeções, tão futuras ou passadas. Você consegue ir lá na origem, entender como tudo começou, como a sua história começou, toda a sua família, ir lá no futuro, né, fazer previsões, né, projeções. Só que quanto mais expandido você for, mais fiel vai ser a sua previsão de futuro. Né? Então, eu vou finalizar aqui, agora eu vou falar como operamos nós dentro disso. Né? Como nós funcionamos, né? Tentar trazer elementos para que te traga esse entendimento. Né? Ok, eu sou infinito, então por que eu não estou conseguindo isso? Né? Então eu vou falar sobre isso na próxima parte. Ok, então assim, decifrando todo, né, como é o título desse vídeo, eu já dei uma explanada nos temas, né, a base para o entendimento do todo. Então ok, então eu sei que meu ser ele é multidimensional, está em todas as dimensões. Em velocidade, ele é o infinito também.
ele tem a velocidade máxima e pode sair em qualquer lugar, né, muito rápido. Então assim, ele é muito sutil, ele, né, quanto mais denso eu vou demorar mais para alcançar tal informação. Atemporal e multidimensional, né, ok, e velocidade. Então, como tudo isso se expressa com o que eu sou, né? Então, aonde a gente fala da centelha divina do operador, né, do ser que está operando isso, que eu sou que está operando, que me traz essa informação. Então, por exemplo, como que a coisa aqui funciona? A gente tem as camadas de densidade, né? A gente está aqui muito denso, então a gente fica limitado, né? Então, com o corpo físico, eu estou limitado até onde eu consigo ir, esse corpo pode alcançar. E a minha mente, né? A minha mente, ela precisa romper as camadas de malha mental que existe na Terra. Então, cada ser, cada conglomerado vai ter ali o seu pensamento, as suas culturas, e aquilo forma o mental daquele povo, daquele coletivo, né? E a gente sabe que aqui na Terra, esse malha mental ele é controlado pela Matrix, pelos controladores da Matrix, que cria a nossa cultura, que nos limita, né? Que nos priva de todo esse conhecimento e de experienciar, né? Então, eles podem criar barreiras, eles criam, tipo, digamos, a sua cultura, eles fazem você acreditar no que é falso, para que você próprio seja o seu cárcere, né? Para que você não se liberte. Então a gente tem esses malhas mental. Você vê que a mídia ela joga muito na energia negativa, né? Então você forma aquele mental de energia negativa, aquilo é mais denso, a vibração é mais pesada. Então você tem uma camada para você poder estar rompendo, né? Então a maioria, o mental dela alcança aquela camada. Então você vê que a maioria das pessoas, a conversa, o diálogo é sempre o mesmo, é sempre igual. Né? Então você fala, então por que você me vem com uma conversa diferente? Então porque nós temos os espiritualistas, os livres pensadores. Então como que é lá nos Upanishads? O operador, aquele que o olho não pode ver, mas pelo que o olho é capaz de ver. Aqui a mente não pode pensar, né? Não consegue atingir, mas é o que propicia que a mente possa pensar. É o operador que está por trás. Então este ser, ele está além dessas camadas, né, que a gente chama, por exemplo, de sementes estelares. Né? Então se você é uma semente estelar, você já é um operador muito experiente que a tua energia alcança o cosmos, alcança várias dimensões. Né? Então, de repente, você começa a operar um corpo aqui na Terra. Né? Este corpo ele precisa de ter um período de desenvolvimento para que você possa fazer as conexões para conectar com você, operador. Então, à medida que essas conexões vão se fazendo, né, vão se entranhando cada vez mais, você consegue mandar a informação que está além da camada do malha mental terreno ou da dimensão terrena densa. Porque aqui na Terra a gente tem outras dimensões. Temos povos vivendo no interior que são em dimensões de quinta, sétima ou além. Né? Então a Terra assim, é algo muito complexo. Aqui é um planeta muito rico nesse sentido. Então este corpo, conseguir sintonizar, fazer essa conexão maior com você, operador, então você, operador, manda essas informações. Então você vai ser a ovelha negra, né? A pessoa que diferencia, né? Se expressa de forma diferenciada e ajuda, né? A limpar o malha mental que está aqui, porque você começa a regar com uma energia diferente e vai limpando aquela coisa mais densa, né? Então nós somos, digamos, milhares ou milhões fazendo isso, então assim vai havendo essa transformação. Mas não é a pessoa que está fazendo isso, é o todo que está fazendo isso, né? Então aquela energia chega e movimenta as pessoas que ali estão, né? Como eu falei lá no começo do planeta, né? Que ele pulsa e aquele pulsar provoca os indivíduos que ali estão, né? Dá aquele choque, né? Na planta começa a se mexer, né? As marés que a Lua altera. Então assim, o astro, né? Então, o que está acontecendo cosmicamente cria todo esse movimento de despertar, né? Então quem é mais sensível a isso? As almas antigas, porque já tem um elo maior de ligação, né? E consegue desenvolver esse corpo que tem aqui na Terra de forma mais sutil, também com essas ligações mais, né? Com mais, digamos, ativas, do que quem é o novo. Quem é uma alma nova, tipo, ela está mais suscetível a essa dimensão densa. Então ela não tem esses meios de comunicação expandidos. Mesmo que tivesse, ia conseguir canalizar o quê? Né? Ela não está lá fora. Então ela seria um ser mais controlado por seres mais fora, lá de fora. Né? Digamos, eu consigo construir um corpo aqui íntegro, né? Com as conexões. Só que a alma que opera é nova. Então, por ser uma alma nova, esse corpo ele pode ficar vulnerável tanto
a possessões aqui da Terra, de seres que vêm e tentam tomar, né, porque você é o guardião e você não é tão forte assim, não tem tanto conhecimento. Também, quanto mais experiência essa pessoa adquire, aí pode ser seres lá de fora que vêm e conseguem alcançar também. Aí essa pessoa vai trazer informação, vai canalizar ou vai até incorporar, né, seres que estão numa dimensão mais sutil. Então vai fazer esse processo. Agora, se você é o operador conduzindo isso, tudo vai soar muito natural, como se fossem ideias suas, ideias vindas da sua própria cabeça, né? Mas, porém, como que funciona agora as ideias? Então, ok, você conseguiu romper essa camada do malha mental terreno. Como eu falei lá no começo, né? A gente tem, fora do malha mental, a gente então vai ter civilizações extraterrestres. Vai ter várias dimensões. E como nós somos todos, nós estamos em tudo isso. Né? E tudo isso é consciência. Então, por isso que quando fala que uma pessoa tem mais consciência, porque o que é a consciência? Consciência é só um corpo. Então, por que a gente fala que consciência é algo bom? Né? Não é necessariamente bom ou ruim. É bom em consideração a terra, a situação da Terra. Se você está no meio da lama se afogando, a água mais limpa, o ar, vai ser bom. Né? Então, a gente vai adentrar só outras camadas. Só que são elementos físicos, 0 e 1. Né? Então, quando essa pessoa consegue expandir um pouco mais, ela vai ter entrar em contato com, por exemplo, civilizações que vivem de forma comunitária, forma harmônica. Né? Então isso é bom. Ela começa a canalizar e expressar tudo isso aqui. Então falar, essa pessoa é mais consciente, ela ajuda os outros, né? Ajuda quem precisa, preserva o meio ambiente. Né? Então assim, aí se fala que é mais consciente, não, ela só tomou contato com, está expressando uma expressão maior, né, da criação. Não aquela coisa controlada pela Matrix que destrói tudo, que é o inverso. Então a gente só fala que é bom porque a coisa aqui está invertida. Né? Então, ok. Então, toda essa civilização, toda essa vida que existe já desenvolvida lá fora e aqui dentro também, então nós vamos tomando contato. Então, por exemplo, se eu falasse para você, crie uma história, invente uma história de um mundo que vive de forma iluminada, né? Se eu chegasse para você agora, digamos, se eu tivesse uma classe de aluno, eu quero que todos vocês juntos e criem essa história, vamos fazer, digamos, um filme disso daí, né? E vocês vão começar, então, a se concentrar nesse ponto mais elevado. Então, cada um vai usar essa multidimensionalidade que tem, essa sutileza, essa velocidade que tem para ir a esse ponto onde tem essas civilizações e aqueles seres que estão lá vão te ver lá no ponto mais sutil e vai te ajudar, vai interagir com você. E aqui a coisa é muito densa, então vai vir só ideias. Né? Só que todo mundo juntando aquilo propicia criar algo mais fidedigno, né, do que está sendo passado. Digamos, a gente então começa a ter ideias, criatividade, ó, a coisa pode ser assim, vamos criar uma história assim, assim, assim. Né? Então a coisa vai tomar aspectos humanos, né, porque vamos supor, é um mundo diferente, só que aí a gente tem que pintar, o filme vai ser feito com humanos. Então a gente vai imaginar coisas humanas, só que vivendo uma coisa mais elevada. Né? E digamos que a gente consiga fazer essa obra. Né? Uma obra, por exemplo, que vai falar do mundo de luz, que vai ajudar as pessoas a ter um entendimento, criar uma âncora para ancorar com o que está nas camadas mais sutis. Né? Isso foi feito, não eu que cheguei aqui e falei, vamos fazer isso, não, mas eu que estou lá, agora vamos tentar jogar aquela informação para a Terra. Né? Então a gente une todo esse coletivo, une toda aquela classe junto dessas pessoas, então aquela energia aumentou em torno desse ideal, então aquilo vai propiciar que aquela informação chegue mais perto. Né? Então quanto mais essa classe consegue se comprometer com isso, né, se sutilizar para tentar chegar àquela informação, mais fiel vai ser essa informação, vai ser esse filme, essa obra final. Né? E com isso vem o quê? Essa energia entra. Né? E o que propiciou tudo isso? Não aquele ser que está lá em cima que falou, agora eu vou jogar aquela informação, mas o operador que está além, que está coordenando toda aquela energia, que já está trazendo essa energia. Então, este meio físico material foi só o meio que a energia encontrou para descer. Por exemplo, como um rio, né, um canal de um rio. Se a água não desce por aquele canal, ela vai descer por fora, por outros canais. Né? Então, esse veículo físico é só um dos meios. É só o meio do que o todo já está acontecendo, já está havendo. Né? Isso é tudo, nesse momento eu falo, porque é o momento da Terra. A gente vê essa energia chegando e mobilizando todos os meios. Então você vai conseguir identificar como essa energia se expressa em cada meio.
Então tem pessoas que vai se expressar de forma muito egóica, vai se apossar daquilo, vai tentar fazer dinheiro com aquilo porque está muito na Matrix ainda. Só que já tocou aquela energia. Antes dela falar de culinária e tal, muitos canais a gente estava fazendo culinária, maquiagem, não começou a falar de espiritualidade. Só que usando ali o canal monetizado para ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas já mudou o tema, né? E quanto mais essa energia vem, mais vai mudando. Então não é a pessoa que escolheu fazer tal coisa, não. É o todo movendo-nos, dando aquele choque, né? Então, assim nós operamos, né? Então você começa a se dar conta, a perceber tudo isso, a forma que você opera, que você, digamos, é remotamente controlado, só que é controlado por você mesmo, né? Por suas camadas interiores, isso expressando aqui. Então você consegue identificar quem está sendo controlado pela Matrix ou quem está expressando algo além da Matrix, algo além da prisão dimensional, né? Então você consegue, o máximo que você conseguir, você vai chegar a identificar você, só que você ainda está no ponto acima, operando tudo isto, né? Então, por exemplo, eu consigo identificar o todo agindo em todo o meio, a energia, né, mexendo todo mundo. Então você está além do todo da energia. Você está vendo de onde a energia vem, né? Está num ponto muito mais além, né? E se você consegue se ver nesse ponto mais além, você também está além desse ponto que se vê, né? Então daí vem toda a sua percepção de ser, de existência, de perceber você como você mesmo, né? Então você começa a se perceber, se sente cada vez mais atemporal, né? Expandido de energia finita, mas tendo consciência de estar em uma pessoa, né? E se você, sendo tudo isso, consegue estar em uma pessoa, significa que é perfeito, né? Porque você não poderia nem ter essa ideia de pessoa, era para estar no todo. Mas se conseguiu, significa que este meio material está sendo muito bem construído, que consegue prender, né, a percepção de uma pessoa. Não estar achando que já é todo mundo, né? Porque quando isso acontece, é tipo uma falha que dá, né? Que aquela pessoa ela começa tipo o meio está funcionando de uma forma, de repente ela começa a achar que é o todo tal, né? Ela sai dos padrões terrenos, mas não de uma forma positiva, mas de uma forma, digamos assim, sem noção, né? Começa a fazer coisas que já não se encaixam. Não, mas você tem que fazer a coisa de forma coordenada. Então, quando a coisa acontece de forma coordenada, é porque está vendo a perfeição ali. Né? A perfeição está se manifestando. Né? Quando se manifesta de forma fora de coordenada, então aquilo começa a ser ajustado. Né? Naturalmente, a energia vai ajustando aquilo. Né? Então, é assim que as coisas operam. Então, para finalizar, só para vocês terem uma melhor noção de como funciona isso, que eu selecionei algumas coisas aqui, mas eu não passei, é isso aqui, ó. Um e um, uma coisa e outra. Então existe só uma coisa, ninguém se dá conta da existência. Na hora que ela começa a se comparar, então há um ponto de comparação. Então daí se deriva tudo, né? Aqui você tem o retângulo de ouro, que muitas empresas usam isso no cartão de crédito, usam essas medidas, esses tamanhos, porque isso aqui está na natureza, está no todo. Então é você e o todo. Isso aqui vai até o infinito. Para conseguir essa sequência, você soma os últimos dois números com o número anterior. Esse número eu somo com esse, vai dar 2. Esse número eu somo com esse, que é o anterior, vai dar 3. Esse 3 eu somo com esse, vai dar 5. E assim por diante, rumo ao infinito. E aqui, então eu tenho o fractal, eu tenho o ponto que você está como ser e o todo que está conectado, que representa você. Então o fractal é esse aqui. É uma sequência, né, de infinitos, que aqui é o infinito, sem começo e sem fim, que vai se repetindo. As formas variam, mas continuam geralmente com o mesmo padrão, né, manifestando coisas semelhantes, e você pode estar em um ponto, só que pode estar como pessoa, só que como todo você é todo isso aqui, é toda a informação, todo o infinito, né? Então aqui a sequência Fibonacci, de uma forma aqui representada de forma de fractal, ou seja, é o infinito. Você não pode dizer quando começou isso, qual ponto vai acabar, e que ponto daqui você está. Você está no todo, ou como indivíduo você está em um ponto só. E na natureza, ela se replica na natureza. Essa aqui é uma couve romanesa, né, que foi expressada aqui em forma de fractal, um contínuo. Então você é igual, né, e não importa que ponto esteja, que ponto do universo esteja, é igual. Se manifesta a mesma forma. E na natureza, né, aqui a couve romanesa é algo real, ela realmente existe, e expressa. Né, então assim, o todo já consegue expressar aqui nessa natureza com uma certa perfeição. Né, cada vez de forma mais perfeita ele vai se manifestando, né?
Então aqui, ó, eu coloquei aqui vários elementos que vocês podem pesquisar aí, né, sobre sequência Fibonacci na natureza. Né, ó, cada forma ele vai se expressando. Ó, aqui é um caracol, né, um caramujo. Então ele se expressa também. Então o animalzinho ele vai fazendo de forma inconsciente. Ele fala, eu estou construindo minha casa. Não, a casa está sendo construída nele. Né, ó, a forma de tudo, ó, de giração. Então isso aqui segue também a sequência Fibonacci. As digitais, tudo. As vértebras dos nossos ossos. Ó, o caramujo novamente. A nossa espiral, a nossa galáxia. Então a gente reproduz o nosso sistema galáctico, né? A forma da nossa galáxia, que vem se reproduzindo. E eu diria sobre a galáxia, o centro dela, digamos que é a dimensão mais sutil, também é onde tem mais energia, de onde começa sai criando tudo. Então ela continua criando vida aqui e se expandindo, assim como se expande o caramujo, né? A galáxia continua se expandindo. Então nós estamos tanto no indivíduo como no todo. E isso aqui, para a galáxia, não tem diferença. 0 e 1 é a mesma coisa. Então você pode ir muito além do ponto que você já conseguiu identificar, né? Então é isso, gente, sobre esse vídeo, né? Foi um vídeo diferente que eu fiz em várias partes, porque às vezes se eu fizer tudo junto, você vai salvar e dar algum problema, né? E para conseguir também expressar em cada parte o máximo que deveria, né, poderia colocar lá. Então é isso, né? Decifrando o todo, né, como é o tema aqui, né, a base para o entendimento do todo. Então vai ser esse o título do vídeo. E espero, né, que vocês tenham conseguido acompanhar. E eu sei que isso não é algo de uma pessoa, mas é algo que está acontecendo, né? São informações que não informação, a energia chegando, ela rompe essas camadas, então a informação lá chega, né? As consciências que estão aqui conseguem tocar, conseguem ligar esse elo, né, com o que que está nesse campo mais sutil. E isso que está no campo mais sutil, essas realidades começam a se manifestar, né? Então eu diria que cada vez mais a gente vai ver essas realidades se manifestando, né? Podemos ter coisas ruins ainda acontecendo? Podemos, porque a resistência aqui ainda é muito grande, né? Mas depois disso, depois que romper essa resistência que tem aqui na Terra, só, né, o que é mais elevado, o que é mais coletivo vai se manifestar, né, que é pelo bem de todos. Então, é isso, né? O que somos, né? O que é o todo. Por que você é o todo? Que você não veja isso como uma forma abstrata, tá lá, eu nunca vou ser isso. Né? As pessoas que buscam por espiritualidade, acho que eu nunca vou chegar até tal ponto. Quando eu comecei a estudar, né, eu falei, nossa, esse ponto é inalcançável, né? Tipo assim, você viu um Jesus, né? Nossa, esse cara tá num lugar que eu nunca vou estar. É 0 e 1. Você está vendo uma forma material, né? Onde você já está, né? E quanto mais, então, você adentra esse caminho, né, ou você é conduzido, você vai tendo esse sentimento, né, de ser todos, né, Jesus, todos que você imaginar, você né, é parte da mesma coisa, né? E assim, então a gente olha para às vezes as pessoas que estão no começo da trilha que ainda não tem essa percepção, ainda não tem esse sentimento, e você não se preocupa com essa pessoa, porque você sabe que ela é, né? Então aqui acontece uma coisa interessante, porque para quem ainda não se sente, né, como parte do todo, ainda luta pela vida, porque você acha que você é a matéria, você tem medo da morte, você tem medo de deixar de existir, porque a matéria ela tem o seu fim. Tudo que é matéria, isso que é interessante, a matéria tem o seu fim. Então eu sei que essa matéria vai chegar ao fim, vai perecer. Mesmo que eu consiga ascensionar, uma hora eu vou ter que me livrar dessa matéria, né? Só que, por exemplo, eu sei que eu sou além da matéria, mas quem que não sabe? Ainda. Quem ainda não tem essa certeza de si? Então a pessoa tem muito medo, tem muito pânico, então ela se prende na matéria. Então essas pessoas são as que buscam mais aquela coisa de religiosidade, aquela coisa sagrada, de que acha que ela tem que se sacrificar para tentar chegar àquela religião, né? Então essas pessoas elas buscam ainda uma forma de sofrimento, né? Tudo isso, de implorar pela divindade, nos salve, né? Quando você ultrapassa essa barreira e adentra cada vez mais, você olha essas pessoas e você não se preocupa, porque você sabe que aquelas camadas vão se romper. Digamos, o que ela mais teme vai acontecer, né? Só que o ser que está lá já está com o todo. Porque não tem como ser diferente. Não tem como ser desconectado. O que vai cair é apenas uma unha, é o cabelo. O cabelo. É apenas isso. Né? Depois vai estar você lá.
E aquela pessoa, vamos supor, que não conseguiu despertar, ela vai estar lá e você vai falar, tá vendo? Você acordou. Só isso. Só muda a dinâmica. Alguns conseguiram despertar a consciência no corpo, outros não vão conseguir. Só que essas pessoas que não conseguiram, vai conseguir nas outras etapas. Então é diferente. Né? Não tem aquela preocupação tão grande. Né? Então isso é interessante. Então isso pode explicar por que os seres não interferem de forma mais veemente. Porque sabe que tudo é natural, tem um tempo. E o todo cuida disso. Né? Então essa é uma parte que eu queria estar passando para vocês. Né? E eu acho que é isso. Né? Então, tendo mais coisas, acrescentarei em vídeos futuros. Mas falo desse momento, né? Um momento muito importante que a gente está vivenciando tudo isso. Né? Vivenciando. Ok, deixa eu falar lá deixa eu voltar um pouquinho, que eu estava esquecendo e estava enrolando para tentar lembrar. Esse processo de lembrar também é uma coisa interessante. Tipo, o Márcio não lembra. Isso aqui é a parte que está já desenhada. Né? Então depende do interior. Então aqui eu tento me sutilizar cada vez mais, enrolar para tentar ver se, né, alguém manda alguma coisa. Né? Ou você mesmo consegue, né, puxar e já estava falando. Então assim, é o seguinte. Então da mesma forma que a pessoa vê o corpo físico, acha que ele vai morrer, luta pelo corpo físico, que quer a vida eterna porque não quer deixar de existir. Então você percebe que esse aqui vai perecer, o corpo perece, né? E o corpo é matéria, é 0 e 1, um, né? Duas coisas. Então, da mesma forma, a alma também é matéria. Então essa alma também eu vou perder, vai morrer. Né? Então imagina a segunda morte, nossa, que desespero. E a mente? Tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu tenho também vai para o espaço. E a consciência? Também vai para o espaço, também são corpos. Respiração de Brahman. Né? Só que você já está tranquilo porque você já se percebe além de tudo isso. Né? E se aqui na matéria você consegue chegar a esse entendimento, quando estiver fora da matéria, muito mais. Né? Quem te segura? Será que você vai conseguir ainda manter sim, o corpo físico? Eu fico imaginando quão difícil é para você tentar se manter no corpo físico com esse conhecimento, com esse entendimento. Então acho que foi feito um trabalho muito grande, né, do operador para tentar se colocar aqui. Né? Então, aceite o teu agora. Vivencie, experiencie o seu agora. Seja o que for que estiver acontecendo. Esteja no agora, consciente. Né? Vendo. Como você liga um filme para assistir, você fica ali concentrado no filme para assistir. Porque se você fizer alguma coisa, você distrai e não vê o que passou, e você vai ter que voltar. Né? Então, este é o nosso filme. Nós viemos para assistir, para experienciar, para vivenciar tudo na tele. Né? E eu acho que deu muito trabalho para fazer isso. Você pegar consciências tão infinitas e colocar ali numa matéria. Você vê a maioria das pessoas tem uma consciência muito limitada, informação muito limitada. A Matrix controla elas muito facilmente, né? Que ficam parecendo robôs programados. Né? E você não. Então, assim, deu muito trabalho para você vir. Como conta a história de Jesus. Né? Que para Jesus vir, ele não veio de uma vez assim, encarnou. Ele veio por etapas, veio decaindo, né, entre aspas, assim, dimensões, ficando o tempo de uma dimensão, ficando o tempo de outra dimensão, até conseguir encarnar no corpo físico aqui terreno. Com muita dificuldade. Né, para ele chegar aqui e achar que é uma pessoa, achar que é Jesus. Mas o ser que ele é, operando de fora, é assim, inimaginável como que aquele ser pensava. Aquele ser, eu acho que ele via tudo. Né? Mas ele conseguiu, teve êxito, né, de incorporar. Chegar ali na matéria mais densa possível. Então talvez isso aí não tenha sido no âmbito maior, cósmico, não um trabalho de salvar a humanidade, mas um trabalho de trazer uma criatura com uma energia infinita e conseguir colocar nessa matéria mais densa. Que prova o quê? Que isso pode ser feito, repetido, e a matéria mais densa pode ser harmonizada também de uma forma incrível. Né? Digamos assim, habitada por deuses. Então a gente vê, vivencia, experiencia tudo isso. Né? Então acho que é isso que eu queria passar para vocês. Né? Neste vídeo. Foi um vídeo diferente, editado, né? Que eu vou editar ainda depois postar, não sei quanto tempo vai ficar. Eu aqui tenho, essa parte está com 24 minutos, mas juntando tudo acho que vai para mais de 1 hora. Mas é isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado, entendido. Deixo sempre o meu e-mail aqui para dúvidas, perguntas, questões, né? Vocês podem mandar por e-mail ou também deixar aí nos comentários. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.